Fala, comandantes! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, Caleb Júnior aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui na conta do Tenente Zé Pulguinha, galera. Infelizmente ele não está aqui ao fundo, né? Mas essa é a conta dele, tá? Então a gente tá continuando a nossa série e hoje eu vou trazer um guia de como jogar com esse monstro que é o KV1, tá? Tem alguns pontos que a gente precisa se atentar para a gente não cometer alguns erros no campo de batalha. Bom, antes da gente estar mostrando aqui, né, as partidas, vamos falar um pouco do tanque, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Então a gente está aqui no tanque KV1. Pessoal, o tanque KV1 ele é um tanque pesado soviético, tá? É assim, por mais que as pessoas pensam que tipo todos os tanques pesados têm que ir para a linha de frente, não é assim que funciona em alguns tanques. E no caso seria o KV1. O KV1 sim, ele é um tanque para ir para a linha de frente, porém você tem que utilizar ele com um pouco mais de inteligência. Não é um tanque que simplesmente você pode estar colocando ele lá no meio da muvuca e esperar que você possa sair de lá vivo, tá? Então ele é um tanque que você tem que ter um pouquinho de malícia quando você for avançar, tá? Porque ele é um tanque pesado e ele é um tanque lento. Então assim, antes de tudo, pessoal, antes da gente começar a falar do tanque, o tanque ele tá todinho upado, então ele não tá em estoque. Então isso aqui é importante. Se você for jogar com esse tanque em estoque, você vai ter que ter uma abordagem totalmente diferente da forma como eu estou jogando aqui com ele, tá? Então se você tiver com ele em estoque, você tem que ser um pouquinho mais cauteloso e não ficar andando sozinho. Como está em início de partida, então fica um pouco mais fácil ganhar as partidas com o KV1, tá? Então primeiramente, pessoal, upa todos os módulos do tanque. Outra coisa, o KV1 ele tem um canhão que ele dá um dano absurdo aqui, que vai de 200 para 450. Porém, pessoal, eu não indico vocês utilizar esse canhão. Você fica muito refém dos inimigos, porque é um reload super alto, o reload desse canhão. É que aqui eu estou usando os equipamentos, mas aqui tá dando em torno de 19 segundos. Cara, ele tem praticamente um tempo de carregamento de tanques de tier 10. Então assim, não compensa. Usa este canhão que ele é mais consistente e vocês vão ficar muito mais tranquilos do que usar o canhão de dano maior. Então não usem, tá? Então upa todos os módulos. Eu prefiro que vocês sejam um pouquinho mais inteligentes e façam a melhoria de motor e esteira, porque esse tanque ele é muito lento, tá bom? Bom, beleza, então o tanque está todo upado. Aqui nos consumíveis, galera, vocês podem estar utilizando adrenalina, pacote de restauração de multipropósito e o kit de reparos. Em partidas, pessoal, vocês vão ter esteira quebrada diversas vezes, tá? Então o que eu falo para vocês? Não utilizem este primeiro, o pacote de restauração de multipropósito. Sempre esse. Mais uma vez, não utilizem esse pacote de restauração primeiro. Sempre esse. Por que, Caleb? Esse aqui, pessoal, ele é um kit de reparos. Então, torre, módulos, esteira, ele vai reparar isso. Se você utilizar esse pacote de restauração de multipropósito e você posteriormente ser incendiado com um tiro de outro tanque inimigo, você não vai ter com que apagar. Porque esse aqui ele apaga incêndio. Esse aqui não. Então, utilize sempre o kit de reparos primeiro. Outra coisa, pessoal. Se você está numa situação em que tem uma quantidade grande de inimigos ali atirando em você, evita estar usando o kit de reparos, porque ele tem um tempo de carregamento, tá? Então, se é uma situação em que você tem outros inimigos, se você não está assim, digamos, em uma situação de perigo, que você pode estar suportando esses tiros, então espere, não utilize. Tenta dar uma reduzida nos inimigos e aí você utiliza. Se for um caso de você perceber que alguém está tentando te flanquear, ou dar a volta, ou colocar você em fogo cruzado, aí, meu irmão, utilize e tenta sair o mais rápido possível dessa zona de perigo, tá? Pessoal, eu vou mostrar apenas aqui de forma
simples e resumida, tá? O KV-1 ele tem 830 de HP, o dano dele é de 200, mas dependendo em algumas áreas onde você acertar, ele pode variar um pouco esses tiros, tá? A penetração dele está em 120, blindagem dele está em 96.2 e a velocidade máxima dele está em 21, em rotação 33,43. Vamos lá. A chance de pegar fogo dele está em 15. Dependendo da situação, você pega fogo com bastante frequência. Ou dependendo do tanque, ou a região onde ele está atirando em você, tá? Vamos lá. A ocultação dele, Garela. A ocultação dele, galera, tá em 15% estacionário. Em movimento tá 8 e ao atirar 4. O dano por minuto dele tá em 1214. Tempo de carregamento nesse canhão menor tá em 9,88. Tá? Bom, ele tem o limite de rotação, né? Que seria para cima 24, para baixo 7. Isso aqui é a depressão do canhão dele. Para frente ele anda 34 km, para trás ele anda 10, beleza? Capacidade de travessia de terreno 96, no chão 76 e na água 50. Então evita andar na água com esse tanque aqui para você não sofrer, tá? Vamos lá para as outras coisas aqui. Provisões, isso aqui também é muito bom você estar utilizando. Eu prefiro focar em provisões que vão me dar um pouco mais de mobilidade em questão de rotação de casco. O KV-1 ele é um tanque pesado. Então é interessante a gente pensar em velocidade? Não, porque ele já é um tanque pesado. E mesmo que você coloque algo que seja para melhorar a velocidade dele, não vai ser uma coisa extremamente grande assim de diferença. Vai ser uma coisa mais ou menos. Então, pessoal, como ele é um tanque pesado, ele é um tanque muito fácil de ser flanqueado, tá? Se vier um tanque mais leve e mais ágil, a probabilidade de você perder essa briga é grande. Então, foquem em provisões que melhoram a rotação do casco, igual essa daqui, ó. Eu estou utilizando o combustível padrão, porque o foco dele é melhorar a taxa de rotação de casco, potência do motor, taxa de rotação da torre e relação peso-potência. E também estou utilizando o leite condensado, que vai melhorar o alcance de visão, dano por minuto, tempo de carregamento, tempo de mira, dispersão, taxa de rotação também ele vai melhorar, taxa de rotação do casco e a capacidade de travessia de terreno, tá? Esse aqui eu não acho interessante fazer a utilização dele, porque ele só melhora essas porcentagens aqui, tá? Tá mostrando isso daqui porque eu estou utilizando esses aqui. Então, se eu fazer a utilização dele, ele vai melhorar só essa parte de cima, essa parte de baixo não é dele, beleza? Então, minha dica, combustível padrão e o leite condensado. A gente precisa fazer com que o KV-1 seja um pouco mais ágil em rotação de casco, para a gente não ter esse problema de ser flanqueado, tá? Munições, eu estou utilizando 35 nessa padrão, 12 nessa e 8 na explosiva. Aqui nos equipamentos, eu optei por colocar tempo de carregamento, para diminuir um pouco o tempo de carregamento dele. Estou usando mira do canhão melhorado. Estou usando a dispersão também, que a dispersão dele não é as mil maravilhas. Aqui estou utilizando o sistema de defesa para diminuir a chance de provocar os danos aos módulos, porque como eu falei para vocês, o tanto que quebra esteira dele, vocês não têm noção. Estou usando a blindagem aprimorada porque eu não achei muito conveniente utilizar energia. Então, como o KV ele já é um tanque bastante blindado, então eu prefiro usar a blindagem aprimorada. Sistema de suspensão melhorado, tá? Para aumentar a durabilidade das esteiras que possam suportar mais danos. Além disso, repara totalmente as esteiras automaticamente se elas forem destruídas, tá? Também estou utilizando alcance de visão e, claro, controle melhorado. Galera, é o que eu falei para vocês. Colocam isso na cabeça de vocês. Todo e qualquer tanque que vocês pegarem, que ele seja muito lento em questão de mobilidade, questão de rotação, foquem em rotação de casco. Sempre. Pode ser TD, pode ser pesado. O tanque é muito lento, a rotação do casco. Porque vocês não vão ter muitos problemas em relação à movimentação dele. Se alguém tentar vir te flanquear, você vai conseguir ter um tempo de resposta melhor. Então sempre controle melhorado. Então esse KV-1 ele é muito lento para se locomover e para
rotacionar o casco. Então eu prefiro que ele seja mais rápido nisso. E sistema de entrega de consumíveis. Então é isso que eu estou utilizando aqui no equipamento. E claro, sempre camuflagem. Não andem com tanque sem camuflagem. Ai, Caleb, mas a camuflagem é feia. Não tem problema. Vai com a camuflagem feia. Ai, Caleb, eu não tenho camuflagem. Não tem como você não ter camuflagem, cara. Eu tô com a conta aqui. No início do início eu já tô com 2 camuflagens que eu ganhei só jogando. Então, falar que não tem camuflagem não dá pra acreditar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem essa aqui que eu não utilizei ainda. Então eu tenho 2 camuflagens, eu estou utilizando essa daqui. Mesmo que você não tenha uma camuflagem bonita, pessoal, vá com camuflagem, tá? Porque ele aumenta a porcentagem de ocultação do tanque. Então não vá com este tanque ou com qualquer outro tanque sem camuflagem. Beleza? Bom, vou mostrar para vocês aqui o perfil do Tenente Zé Pulguinha como que tá. Então a nossa taxa de vitória está em 80.88, a gente já jogou 68 batalhas. Nível de precisão está em 91.25. Dano médio que eu estou fazendo aí está em 1470. O maior dano em batalha que eu fiz com o KV-1 foi de 3.205, foi no campo de cobre, tá? E é isso daí, já ganhei algumas medalhazinhas, já ganhei algumas medalhas, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou mostrar para vocês também a blindagem do tanque, tá? Então vamos mostrar a blindagem do tanque para ver como que tá. Bom, galera, estamos aqui no Tankopédia Blitz ou Blitz Kit. Você pode estar utilizando e acessando esse site através do seu navegador. Então é só você digitar Blitz Kit ou Tankopédia Blitz que vai aparecer este site e você consegue filtrar o tanque que você quiser para analisar toda a mecânica e também a blindagem. Bom, então vamos ver como que funciona a blindagem do KV-1. Vou colocar aqui para vocês verem como que é a blindagem do KV-1 e ela é desta maneira. Se vocês perceberem, o KV-1 ele é um tanque sim, bastante blindado, porém existem alguns pontos de penetração. Aqui, aqui. Tem esses pontos aqui, pessoal, só que é espaçado, tá? Então pode ser que a bala ela não consiga penetrar essa região. Vamos ver se a gente mudar para bala de penetração. Bom, aí você percebeu que as bochechas do KV-1 já ficaram com uma vulnerabilidade maior. Então aqui a gente consegue penetrar e aqui também consegue penetrar. Então não confie em deixar somente a torre do KV-1 para fora para tentar fazer rolldown. Rolldown é quando você deixa somente a torre do tanque para fora. Então o KV-1 ele não é bom para você fazer isso, tá? Se o cara que estiver jogando contra você for esperto, ele vai puxar uma bala de penetração e vai conseguir furar, beleza? Tá, mas como que a gente usa e a gente aproveita melhor a blindagem do KV-1? Se vocês perceberem, a maior parte blindada dele é a sua lateral. Essa posição em que ele está, pessoal, é uma posição muito boa. Porém, você tem que proteger essa área aqui, ó, o peito do KV-1. Nunca jamais vá em direção do inimigo desta forma. Em linha reta aqui, ó, bem de frente para o inimigo. Nunca vá desse jeito, nunca vai. Aqui você facilita e muito para o seu inimigo. Então sempre, se você tiver numa situação em que você precisa avançar, ou que você está sendo encurralado, ou está vindo um inimigo na sua direção, essa posição. Essa posição. E se mexe bastante para você conseguir fazer com que ele erre os tiros, tá? Tá que o KV-1 não tem uma mobilidade muito boa para você conseguir se mexer numa velocidade que você consiga fazer com que ele erre o tiro. Mas tente. Você tem que tentar, tá? Você tem que tentar. Então essa parte aqui do peito, galera, você esconde ela atrás de uma parede. E deixa somente essa parte da lateral para fora. Então você faz com que o inimigo pense que ele vai conseguir acertar algum tiro aqui em você, tá? Então você angula a sua torre para frente e deixe somente a parte do casco para fora, tá? Então você vai conseguir fazer com que ele erre bastante tiro. Percebeu que o inimigo atirou, você simplesmente dá uma rezinha, mire no cara, com cuidado, porque ele está no reload, atira e vai e se esconda novamente. Então essa é a maneira correta de se jogar com o KV-1. Então sempre avança no inimigo angulado, desta maneira, angulado. Sempre. Nunca vai assim. Que aí você já vai estar dando todo essa área aqui para ele poder estar conseguindo te atingir, tá? E sempre mantenha todos os seus inimigos à sua frente. Nunca permita que alguém possa lhe flanquear. Bom, mas essas coisas eu vou te mostrando durante as partidas.
Pessoal, só para vocês saberem, esta visão que vocês estão tendo aqui é de um KV1 para outro KV1. Então lá embaixo é como se tivesse um KV1 olhando para ele. Então essa seria a visão dele. A gente vai pegar alguns KV1s nas partidas e eu vou mostrar para vocês como que ficam, tá? Então, se você tiver com dificuldade de penetrar, é só você puxar uma bala premium que você consegue perfurar o peito dele com mais facilidade, tá? HE eu não utilizo muito neste tanque, porque a penetração de HE desse tanque é um pouco baixa. Alguns tanques você consegue estar jogando ali uma HEzinha para poder fazer uma gracinha, mas HE é mais para você estar finalizando o tanque. Então, utilizem mais premium ou a bala padrão, beleza? Bom, já falei demais, então vamos para as partidas. Bom, galera, vamos começar a nossa primeira partida aqui no Trilho Fantasma. E se vocês perceberem, dá para visualizar que tem 2 jogadores reais aqui no time inimigo. E a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, pessoal. Sempre eliminem os jogadores reais. Se você viu lá que tá um jogador com tanque AC e o outro com Leopard, e tá o nome Player, o nick dele está Player. Então eles são jogadores reais, tá? Então procure sempre eliminar primeiro os players reais, e vocês vão entender o porquê. Os boots, pessoal, eles não têm estratégia nenhuma, eles são simplesmente boots e eles seguem em direção reta, sem estratégia, sem nada. Então é muito mais fácil matar um boot do que um jogador real. O jogador real tem estratégia, vai pensar, né? Vai ter um comportamento diferente. Então, eu já consegui spotar alguns inimigos, também fui spotado e eu já estava na procura de um dos jogadores, eu encontrei um. Esse AC eu até confirmei, se vocês verem no canto da tela, esse AC ele é um jogador real. Porém, ele não teve tanta estratégia, você percebe que ele ficou parado, imóvel, apenas mirando nos inimigos e eu, daqui onde eu estava mesmo, eu consegui estar farmando. Liguei até a adrenalina para poder ter um pouquinho de eficiência no carregamento dos meus tiros e consegui já tirar ele da partida. Então vocês viram, ó, player, esse é um jogador real. Pronto, ele já foi eliminado. Aí já me aparece um boot aí na minha frente, mas ele não é uma ameaça para mim. Então eu dou apenas um tiro e ele acaba se recolhendo. Então ele não é uma ameaça para mim, por enquanto. Só que não acabou, a gente ainda tem mais um jogador real nessa partida, que é o Leopard. Se vocês perceberem, na parte de cima vai aparecer algumas vezes o nome dele lá, o Leopard Player. Ele está eliminando os jogadores do meu time. Então eu já eliminei também aquele tanque e vocês já pode reparar, o Leopard, ele eliminou um jogador. Então sim, pessoal, os boots também conseguem eliminar. Só que vocês têm que identificar o comportamento do tanque. Então esse cara, ele não é um boot, ele é um jogador real. Bom, beleza. Por enquanto eu tô full life. A gente já vai farmando esses boots que estão aqui na parte de baixo. E eu já avistei o Leopard lá em cima, tá? Então, meu time já conseguiu eliminar um. E agora, gente, vocês vão ver a eficiência que é você ter as provisões e os equipamentos certos. Olha a eficiência do tanque. Olha a velocidade que a minha torre gira. Ela gira muito mais rápido do que o comum. Então a gente vai farmar esses boots. Eu tô vendo que o Leopard está matando geral lá em cima. Então, por enquanto, vamos matar esses boots, porque eles já estão aqui embaixo, então não faz sentido eu ficar esperando ou aguardando o Leopard descer. Aí ele resolveu descer, então eu simplesmente vou angular para ele. Então, angula para ele, fica angulado, dispara um tiro e ele vai fazer essa coisa incrível, que é o que? Dá uma run no KV1. E aconteceu o óbvio, né, pessoal? O KV1 comparado ao Leopard, ele é muito mais pesado, tá? Então, eu consegui terminar a partida, a gente focou primeiro nos jogadores reais e conseguimos virar aí o jogo. Se a gente tivesse focado nos boots, talvez o resultado teria sido diferente, tá bom? Então vamos lá. 2.266 de dano, 3 eliminado, 1.105 de dano bloqueado. Peguei terceira classe. Até então, os números estão legais. Então é isso aí. Fiquei em primeiro. E olha para você ver o tanto que o Leopard ficou. O Leopard também ficou em primeiro, porque ele era um jogador real, tá? Vamos para a próxima partida. Agora estamos aqui na próxima partida, pessoal, e aqui também tem um jogador real. Lá embaixo, ó, player, ele é um jogador real. Então o foco seria o quê? Destruir ele primeiro, tá?
Então vamos começando a partida. Mas assim, pessoal, quando eu falo que vocês têm que destruir primeiro o player, não é para vocês simplesmente ignorar todos os boots e atravessar o mapa para pegar aquele player lá do outro lado. Tem que saber avançar com cuidado, tá, pessoal? Porque esses jogadores geralmente eles deixam os boots na frente e ele fica mais atrás. Ele não se expõe, ele não aparece primeiro. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Se é um jogador que também está começando e ele já tem experiência, ele não vai fazer isso. Então, seja inteligente. Vai aonde os boots estão indo, porque provavelmente esse cara também vai estar. E aí você vai spotando. Então a gente está seguindo aqui. Já spotamos um lá na frente. Spotamos mais um. E a gente vai seguindo. Sempre próximo de construções, casas, morros. Tudo que você possa estar usando como cobertura para o tanque. Já avistei um e já consegui acertar um tiro nele. Mas eu estou me recolhendo porque eu não tenho tiro e eu estou no reload. Isso também é importante. E tem aliados próximo de mim. Então vocês estão vendo aí, ó. Aparentemente, né, pelo que parece, é só o Stug, que é o player. Ah, eu poderia estar passando ali por cima desse morro aí, ó, para ir direto nos três. Não, eu ficaria visível para todos eles. Então eu preferi dar a volta, assim eles também não percebe o meu movimento. Mas todos esses tanques aparentemente que estão aqui são tudo boot, tá? O único tanque real parece o Stug. Inclusive, se vocês perceberem na parte de cima, todos os tanques do meu time que estão sendo eliminados tá sendo eliminado por ele, tá? Então é isso aí, ó. Tirou, recolhe, não precisa você ficar exposto durante o reload e você vai focando nos inimigos. Olha como é a visão de um KV1 para outro KV1 no campo de batalha, tá vendo? E um detalhe muito importante também, galera. Sempre atire um pouquinho mais pro fundo do tanque, um pouquinho mais na parte de trás. Vou mostrar isso para vocês na prática. Assim vocês têm mais chances de danificar módulos. Aí, ó. A gente já vai conseguir tirar esse tanque da partida. E olha como eu estou, angulado, nunca de frente, tá bom? Então vamos seguindo. Tem um boot aqui logo na minha frente e a gente vai eliminar ele. Então a gente atira mais na parte de trás. Já danifiquei 2 módulos dele, então a gente vai fazer o que? Ficar fazendo ele meio que de bobinho, né, pra lá e pra cá. Só que eu acho engraçado porque esses KV1 boot, eles não são uma ameaça, porque eu não sei o que acontece, que eles miram pra cima e eles não atiram em mim. Olha lá, o Stug tá matando geral do meu time. Mas vamos farmar primeiro esse KV1 que ele já tá morrendo, ó. Olha o Stug lá, ó. Olha lá onde ele tá, ó. Tá full life, tá só aproveitando a bagunça para poder atirar nos gerais. Só que eu acredito que ele não teve a mesma linha de raciocínio do que eu. Então ele me ignorou a partida toda. Não sei se ele tem esse mesmo pensamento. A gente vai tirar esse aqui da partida também. E aí, como ele é um jogador real, ele é inteligente. Então ele também está eliminando jogadores com pouca vida. Então ele já eliminou outro jogador ali. E aí o que ele vai fazer? Eu vou tentar ajudar meu amigo ali, só que ele já eliminou. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar o que está com menos vida. Não consegui pegar tiro dele daqui. Então ele vai lá e dá um tiro. E ele tem um carregamento muito mais rápido. O Stug ele é um caça-tanque. E ele já consegue eliminar o meu parceiro. E é aqui que o KV1 vai brilhar, galera. Tudo que eu falei pra vocês eu vou mostrar aqui, ó. Vou ficar escondido aqui atrás dessa casa. E eu não preciso me expor pra poder ver ele. Eu tô vendo ele. Girou a câmera e eu vejo onde ele tá e o que ele tá fazendo. Ele tá mirando em mim. Então eu vou dar um pouquinho da minha lateral pra ele. Ele vai cair, vai atirar. Consigo acertar um tiro, mas infelizmente dá track, tá? Então calma, tranquilidade. Se ele não vier em cima de mim, tá tudo certo, ó. Então eu fico aqui, espero o reload. Põe minha lateral novamente. Ele tá esperando eu pôr a cara. Ele quer kill. Ele quer que eu seja a 7ª kill dele. Dou minha lateral, ele cai, atira, dá track. Espero, vou lá, miro com cuidado e pum, no peitinho. Fogo, pronto. Eliminado, tá bom? E é isso, galera. Vocês viram que ele sozinho conseguiu eliminar o meu time inteiro. Ele eliminou o meu time inteiro. Então, se eu não tivesse focado nele, provavelmente teria sido um resultado totalmente diferente. Tá? Que a gente só conseguiu encontrar ele no final da partida. Mas vocês entenderam a minha linha de raciocínio, né? Então, foque nos inimigos reais primeiro. Depois a gente vai eliminando os boot. Os boot é muito mais fácil. E olha, ele jogou bem pra caramba. Olha quanto que ele fez. 2.207, né? Então vamos para a próxima partida. Bom,
Aqui também no Areias do Deserto você já consegue identificar que tem um jogador real, que é o quê? É o KV1, então ele é um jogador real. Geralmente, pessoal, é o que eu falei pra vocês, aonde a maioria dos boots vão, eles já vão de encontro com o time inimigo de boots também, eles se encontram tudo junto. Se o jogador real for inteligente ou esperto, né, ele sempre vai ficar mais atrás. Então o que, que vocês podem fazer? Dar a volta no mapa para pegar esse jogador real pelas costas, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu já tô vendo que a maior quantidade de jogadores tá tudo indo pelo outro lado. Então eu vou seguir aqui pelo lado esquerdo do mapa, né? Vou meio de boa, porque às vezes também acontece de um boot ou dois vir por esse lado. Então não é certeza que todos vão sempre pela mesma direção. Então às vezes acaba um ou dois, ó, já apareceu um boot aqui. E olha lá onde tá o sujeito, KV1. Como eu falei pra vocês, ele está ao fundo do time dele. Então ele não tá na linha de frente, tá lá atrás. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos tentar abater primeiro esse boot. Não consigo pegar tiro dos inimigos daqui, então vamos tentar abater esse boot primeiro. E aí a gente vai pegar o KV1. Acho que o meu time consegue eliminar ele. Não, eu consigo. Pronto. Consegui eliminar, então vamos em direção ao KV1, galera, porque ele é a nossa ameaça maior, tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero passar pra vocês. O KV1 ele não é um tanque difícil de jogar, é um tanque muito fácil. Você só tem que ter paciência e ser esperto e inteligente ao mesmo tempo. Não é um tanque para você simplesmente jogar ele numa linha de frente. É um tanque que você tem que avançar com cuidado, tá? Então você tem que tá indo meio que intermediário. Então a gente está passando aqui do lado do KV1 e ele nem tchum. Aparentemente acho que eu não fui spotado, né? Então ele não teve qualquer reação que estivesse me vendo. Então simplesmente vim aqui por trás do time todo, subi aqui na linha do trem, já mirei nele porque ele é a ameaça maior. Mais fácil eu ir contra 3 boots do que deixar um jogador real aí na partida. Então a gente vai farmando ele, liga adrenalina e chumba na traseira dele, pessoal, aí ó. E assim a gente vai farmando ele até eliminar ele de vez. Pronto, jogador eliminado da partida. Agora a gente vai se encarregar de matar os boots. E é o que eu sempre falei pra vocês, sempre avance no inimigo angulado. Tá que se você estiver jogando contra um jogador real, não adianta muita coisa, já que você está em um mapa aberto e não tem como você cobrir essa parte do peito. Porém, como é um boot, então a gente consegue pegar uns balse muito fácil, tá? Mas mesmo assim, procure sempre ficar anguladinho, porque alguns tanques, quando jogados por boots, eles costumam acertar algumas áreas, tá? Então, os dois tanques estão com a vida miada. A gente mira com cuidado, não precisa ficar desesperado. Então sempre mire com cuidado. Espera a dispersão abaixar. Olha lá, mirou, atirou. Tá vendo? Sempre mira com cuidado. Faça valer seus tiros. E meu aliado já conseguiu também abater o outro. Pronto. Mais uma partida vencida aí. Com tranquilidade. E é isso, galera. Aí 1508, 700, 4, terceira classe. O IS, pessoal, acho que é o IS, a próxima evolução desse tanque, ele já está pesquisado, só falta eu comprar ele, tá? Vamos aí para a próxima partida, Campo de Cobre. Essa aqui foi a partida que eu consegui obter esse dano que está no meu perfil. Eu deixei ela por último para mostrar para vocês, tá? Inclusive aqui também a gente vê que tem um jogador real, tá? Ele tá jogando com Wolverine. Então vocês perceberam aí que é um jogador real. Mas é o que eu falo pra vocês, não atravessem o mapa para abater um jogador real. Espere você ter oportunidades e vai driblando ali, né, o time para conseguir abater ele primeiro. Então vamos seguindo aqui, pessoal. A maioria dos boots foram todos para o outro lado. E a gente vem seguindo aqui pela esquerda do mapa. Esse aí já foi querendo ir lá logo na frente sozinho, então vamos deixar ele sozinho na frente. Bom, esses dois aí que estão à nossa frente não são jogadores reais, são boots. Então a gente dá um tiro, recolhe, espera o reload, faz aquele side scrap, confirma aqui se um deles é.
Porque, ó, se você ver esse Wolverine, ele tá com o nome de Alexander. Como eu tô fazendo a edição pelo celular, pessoal, eu não tô enxergando direito o nome, porque o nome tá bem pequenininho na edição do celular, tá? Mas é Alessandro, é o que tá aparecendo aí. Ele tá de Wolverine. E é isso aí, ó. Esse é um boot. Tá vendo quando você atira um pouquinho mais pro final do tanque, você consegue danificar módulos, motor. Então você sempre atira um pouquinho mais pro final do tanque, tá? E olha como que ele tá, ó. Então você tira aqui, ó, onde eu vou... Ih, aqui, ó, pronto. Eliminou o tanque. E a gente vai analisando, olha como é que tá a situação. Esse aí é um KV-1. Ele é um boot. Pra ajudar, dessa vez o RNG falou não. Mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns tiros aqui deste lado. E eu já consigo avistar o Wolverine, olha lá ele ali, ó, ao fundo. Eu não vou ficar aqui parado olhando ele, né? Eu tô carregando, então eu vou voltar. E esse boot já vai vir rushar em nós. Aí tem um amiguinho aqui também que tá morrendo. E outra coisa, pessoal, sempre atire no tanque que está com a vida minhada, sempre. Viu um tanque que está com a vida baixinha? Atire nele. Quanto mais jogadores você eliminar, melhor, tá? Então sempre elimine os tanques que estão morrendo primeiro, tá? Que aí você consegue diminuir a quantidade de jogadores inimigos. Olha o Wolverine, olha o Wolverine. Você viu? Ele tá esperto, ele não tá simplesmente arriscando, ele atira e se recolhe, ele tá jogando certo. Não sei se ele desconfia que eu sou um jogador real. Tá aí, ó, pra você ver como é que é um boot. Ele simplesmente passou por mim e me ignorou. Você só consegue tirar a atenção de um boot quando você atira nele. Aí parece que ele simplesmente arma uma chavinha e começa a atirar em você. Então tá aí, ó. Vamos eliminar esse tanque aqui que já tá com a vida miada, porque ele já tá morrendo. Pronto, tiramos eles do jogo. E agora a gente vai ver de pegar esse KV-1 aqui, galera. Porque não faz sentido também eu ignorar ele e ir lá pra matar os outros dois. Porque ele vai terminar de eliminar o parceiro ali atrás. Vamos lá com cuidado, mira certinho, não precisa ter pressa. É o que eu falei, não se desesperem para atirar. Atirem com cuidado e com calma. E outra, é um boot, ele não vai... Ainda mais boot KV-1 não vai fazer nada. Pronto. Nessa hora aqui, pessoal, eu poderia simplesmente ter atirado no Wolverine e ignorado esse boot. Só que assim, esse tanque que eu tô atirando, esse boot, ele não é um boot tão ruim quando tá usando esse tipo de tanque. E vocês vão concordar comigo, porque ele sempre acerta os tiros no peito do KV-1. Então, já foi eliminado o tanque inimigo, o jogador real, e a gente vai só eliminar esse daqui. E o KV-1 ali vai terminar de finalizar. Então pronto, pessoal. Conseguimos eliminar. Então pegaram a visão? Todos os inimigos reais, jogadores reais, elimine primeiro. Sempre atire nos tanques que estão morrendo para eliminar o mais rápido possível. E aí eu consegui chegar a esse dano. 3.205, 300 de... Aí, só que passou rápido. Mas é isso, galera. Foram dicas aí que eu quis dar para vocês. Eu espero que vocês utilizem ela de forma inteligente. Tá bom? Estamos aí com a partida finalizada. E é isso. E aí, galera, o que vocês acharam deste guia completo que eu trouxe para vocês? Falam aí para mim nos comentários o que você achou do vídeo. Se você está me acompanhando também junto comigo, fala para mim se você está acompanhando a série e jogando ao mesmo tempo. Deixa nos comentários pra gente estar batendo um papo, galera. Mas aí, você tá achando fácil jogar com o KV-1? Você acha difícil? Você acha que ele é um tanque bom? Você acha que ele é um tanque ruim? Vocês acham que essas dicas que eu dei para vocês são válidas? Tem outras coisas que vocês gostariam de compartilhar com quem também está começando agora? Então deixe nos comentários, galera, e vamos bater um papo, tá? Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com quem está pensando em jogar World of Tanks, então já compartilhe essa série com eles.
para eles poderem também estar tendo um desenvolvimento e um aprendizado melhor, tá bom? Então deixa aí a sua inscrição, deixa a sua curtida, compartilha o vídeo com a gente. E outra coisa, galera, a gente está com 2 servidores, que é o servidor do Caleb Junior Blitz, a comunidade do canal. Se você quiser entrar, você pode estar entrando. E a gente também tem o outro servidor, que é o CCB, tá? Centro Competitivo Brasileiro, que foi um servidor que foi criado recentemente para aquelas pessoas que gostam de jogar competitivo, para quem também gosta de jogar torneios e às vezes está num clã que não é muito ativo, ou às vezes gosta bastante de jogar, então não tem muita quantidade de players ativos para poder estar montando os times de torneio, tá bom? Então, este Centro Competitivo Brasileiro, ele é para isso, tá? Então, se você também quiser fazer parte deste servidor, é só você estar clicando no link que eu vou estar deixando aqui na descrição, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!